Ouça agora a mensagem A Mente de Cristo, com o pregador Jerry Carvalho. Hear now the message, The Mind of Christ, with the preacher Jerry Carvalho. Abra a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, que diz assim: Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Open the Word of God in the book of 1 Corinthians chapter 2 verse 16, which says, For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Ao lermos os versículos anteriores do texto, notaremos que o apóstolo Paulo nos fala sobre dois tipos de seres humanos. When we read the previous verses of the text, we note that the Apostle Paul tells us about two kinds of human beings. Primeiro, o ser natural que não compreende as coisas espirituais. First, being natural does not understand spiritual things. Segundo, o ser espiritual que discerne espiritualmente. Second, the spiritual being spiritually discerned. Registrado no versículo 14 do mesmo capítulo. Recorded in verse 14 of the same chapter. Paulo pergunta: Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Paul asks, Who has known the mind of the Lord that he may instruct him? O objetivo de sua pergunta é nos informar que Cristo é o instrutor da igreja. Purpose of your question is to tell us that Christ is the instructor of the church. E que, tendo nós a mente de Cristo, devemos seguir suas instruções. And taking us to Christ in mind, we must follow their instructions. Ter a mente de Cristo não indica termos uma mente perfeita, mas a capacidade de entender e discernir as coisas espirituais e vivê-las. Have Christ's mind means we do not have a perfect mind, but the ability to understand and discern spiritual things and live them. Esta capacidade recebemos quando fomos filiados a Deus por meio de Jesus Cristo. This ability received when we are affiliated to God through Jesus Christ. Porém, quando não nos submetemos a Deus, nossa mente fica inativa. However, when we do not submit to God's will, our mind becomes inactive. Submeter-se à vontade de Deus é ser instruído pela sua palavra. Submit to God's will, it is to be directed by His Word. No livro de Romanos, capítulo 12, verso 2, leia a parte A do texto que diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romans chapter 12 verse 2 book, read the part of the text that says, Do not be conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Tomar a forma segundo o texto é aceitar ideias, filosofias, culturas e religiosidade que contrariem as verdades da palavra de Deus. Take the form according to the text is to accept ideas, philosophies, cultures, and religion contrary to the truths of God's Word. No Éden, a filosofia da serpente foi capaz de separar Adão e Eva da presença do Senhor. Suas mentes foram infectadas pelo veneno do inimigo. In Eden, the philosophy of the serpent was able to separate Adam and Eve from the Lord. Their minds were infected by the enemy poison. Como Igreja de Cristo, devemos observar e obedecer à sua palavra. As Christ's church, we must observe and obey His Word. Nossas ações são resultado de nossa mente que interpretou, concluiu ideias de tudo o que viu, ouviu e sentiu.
Our actions are the result of our mind that interpreted conclude ideas of everything he saw, heard and felt. Ter a mente renovada é permitir que a palavra de Deus nos limpe de toda sujeira de pecado e nos forme um caráter cristão. Have a renewed mind is to allow the Word of God to cleanse us from all sin dirt and form the Christian character. Nosso comportamento é regido mediante o que conhecemos acerca de Deus. Our behavior is governed by what we know about God. Embora muitos conheçam as doutrinas, mas não temem ao Senhor. Although many know the doctrines, but do not fear the Lord. A primeira batalha espiritual que todo ser humano enfrenta The first spiritual battle that every human being faces. é aquela que está em sua mente, inserida por Satanás. It is one that is in your mind, set by Satan. Não conseguiremos ser vitoriosos We cannot be victorious se não conquistarmos as fortalezas espirituais if not achieve the spiritual strongholds que o inimigo tem levantado em nossas mentes. the enemy has raised in our minds. Marcos capítulo 12, versículo 30 diz: Mark chapter 12 verse 30 says, Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, You shall love for the Lord your God with all your heart, de toda a tua alma, all thy soul, de todo o teu entendimento with all your understanding, e de toda as tuas forças. and with all thy strength. O entendimento citado neste texto que lemos é igual à palavra mente. Understanding cited in the text we read is equal to the word mind. A diferença no cristão está no fato de carregar duas naturezas, a velha e a nova. The difference is in the Christian is, in fact, carry two natures, the old and the new, Que deverá ser alimentada pela palavra de Deus, to be fed by the word of God, para não permitir to disallow que sua velha natureza your old nature, não predomine not prevail, e desagrade a Deus. and displease God. É uma guerra espiritual com nós mesmos e o inimigo. It is a spiritual war with ourselves and the enemy. A única forma do inimigo fugir de nós é nos sujeitando a Deus, conforme diz Tiago 4:7. The only way to have the enemy away from us is the subject of God, as Tiago 4-7 informed us, Conforme as informações da palavra de Deus, as the word of God information. citaremos algumas características acerca da mente de Cristo, que conduziu seu comportamento santo. We will mention some characteristics about the Christ mind, which led his holy behavior. Instruções que servem para um caráter de quem tem a mente de Cristo. Instructions that serve to a character who has the mind of Christ. João capítulo 6, verso 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Para Jesus, o mais importante era fazer a vontade do Pai. John chapter 6 verse 38, because I came down from heaven not to do my will but the will of him who sent me. For Jesus, the most important thing was to do the Father's will. Fazer a vontade de Deus é uma das coisas que está inserido na mente de Cristo. Do the will of God is one of the things that is inserted in the mind of Christ. Você está disposto a fazer a vontade? You are willing to do the will. Essa vontade de Deus está no fato de que nenhuma alma se perca. This will of God is the fact that no soul is lost. Por isso disse o Senhor Jesus, registrado em João capítulo 6, versículo 39, E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. So said the Lord Jesus, recorded in John chapter 6, verse 39, And the will of the Father who sent me is this, that of all which he hath given me I should lose, but raise them up on the last day. Você tem se preocupado com a ausência das pessoas que frequentavam sua igreja? You have been concerned about the lack of people attending your church, E como elas estão espiritualmente? and how they are spiritually. Será que o dever
é só de Deus? It is that the duty is only to God? Você não acha que devemos cuidar dessas almas para que as mesmas não se percam? Do not you think we should take care of souls so that they do not get lost? Outra característica da mente de Cristo Another feature of Christ's mind está registrado em João 10, versículo 11, que diz assim: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. is recorded in John chapter 10 verse 11 that says, I am the good shepherd giveth his life for the sheep. Cristo estava disposto a dar sua própria vida pelos pecadores. Christ was willing to give his life for sinners, Dar é pagar preço, is to pay price. é deixar de ser nós mesmos. It is to stop being ourselves. Deixamos de ser importantes, porque o importante é a alma. We cease to be important because the important thing is the soul. Devemos ser capazes de nos dar em prol de ganharmos as almas para Cristo. We should be able to give as pro to win souls to Christ. Quero lhe dizer que você foi capacitado por Deus para amar os perdidos. I want to tell you that was empowered by God to love the lost. Anunciar o Evangelho é o dever de todo aquele que tem a mente de Cristo. Preach the gospel is the duty of everyone who has the mind of Christ. Percebeu quantas vezes investimos financeiramente em tantas coisas que não são eternas? He realized how often investments financially in so many things that are not eternal. Mesmo que não tenhamos condições financeiras, Even if we do not have financial conditions, muitas vezes não estamos dispostos a orar pelo próximo, muito mais falar do amor de Deus. often we are not willing to pray for others, much talk of God's love. Você, You és a mente de Cristo. E o que tens feito? are the mind of Christ. And what have you done? Mateus narra em seu capítulo 9, versículo 36, que Cristo, ao ver a multidão, teve compaixão deles. Matthew narrates in chapter 9, verse 36, which Christ, to see the crowd, had compassion on them. O que é compaixão? What is compassion? Por definição, compaixão é a forma como lidamos com a necessidade ou a dor do indivíduo. By definition, compassion is the way we deal with the need or the individual's pain. A compaixão envolve o bem-estar pessoal. Compassion involves personal well-being. É natural, no ser humano, ter em seu sentimento após fazer o bem a ideia de ser grande e melhor que os outros. It's natural in humans have on your feeling after doing good the idea of being bigger and better than others. Se posso ajudar, é porque estou, pelo menos, um pouco melhor do que aquele que estou ajudando. Is because I am at least a little better than the one I'm helping. Esse tipo de pensamento é natural no ser humano. Não estou dizendo que a compaixão não deva fazer parte de nossas mentes, mas deve ser movida pelo sentimento de misericórdia. I'm not saying that compassion should not be part of our minds, but must be moved by the feeling of mercy. As pessoas que só têm compaixão socorrem os necessitados, mas se esses se mostrarem ingratos ou fizerem algum mal a elas, People who only have pity help the needy, but those ingrates show or do any harm to them. descarregam toda a sua ira e arrependimento por ter ajudado, Download all his anger and regret for helping, e prometem nunca mais ajudar aquele ingrato. and promise never help that ingrate. Esse não deve ser o tipo de sentimento daqueles que receberam a mente de Cristo. This should not be the kind of feeling of those who received the mind of Christ. Diferente da compaixão, a misericórdia é movida pela disposição de perdoar quantas vezes forem necessárias com o mesmo ânimo
e confiança. Unlike compassion, mercy is driven by the willingness to forgive as many times as necessary with the same courage and confidence. Não se lança em rosto a ingratidão do necessitado, Not upbraideth ingratitude needy, porque o ato de misericórdia olha para a necessidade daquele que não merece nenhuma ajuda. because the act of mercy looks at the need that it does not deserve any help, E só vê a necessidade e não o merecimento. and only sees the need, not the worthiness. Jesus exortou seus discípulos à misericórdia. Leia Lucas 6, versículo 36, que diz assim: Sede misericordiosos como também é misericordioso vosso Pai. Jesus urged his disciples to mercy. Read Luke chapter 6 verse 36, which says so. Be merciful as your Father is also merciful. Misericórdia é olhar para um drogado, um bêbado agressivo, um marginal e pensar: ele precisa da salvação que há em Jesus Cristo. Mercy is looking for a drug addict, an aggressive drunk, a marginal, and think it needs the salvation that is in Christ Jesus. Misericórdia é investir na vida de uma pessoa desprezível e desprezada pela sociedade. Mercy is to invest in the life of a person despicable and despised by society, Mesmo que tenhamos que sofrer danos, até que ela venha a ter sua vida transformada por Jesus Cristo. even if we have to suffer damage until she will have her life transformed by Jesus Christ. Essas são e devem ser as características daqueles que têm a mente de Cristo. These are and should be the characteristics of those who have the mind of Christ. Oremos. Let us pray to the Lord. Pai, Father, obrigado thank you. por recebermos através de Jesus Receive through Jesus o privilégio de sermos teus filhos. the privilege of being your children. Já não estamos mais perdidos. We are no longer lost. Ajude-nos a pôr em prática, Help us to put into practice, através do seu Espírito, through His Spirit, a mente de Cristo que recebemos, the mind of Christ we receive, para que possamos testemunhar, so we can testify, não apenas com palavras, not only with words, mas but com nossa vida prática do dia a dia. with our practical life, day to day. E é em nome de teu Filho Jesus Cristo And it is in the name of your Son, Jesus Christ. que nós te agradecemos. We thank you. Amém. Amen. Você acabou de ouvir You just heard uma mensagem da parte de Deus one dot of the message ao seu coração, to your heart. na voz do pregador Jerry de Carvalho. The voice of the preacher Jerry Carvalho. Que Deus te abençoe ricamente. Amém. May God bless you richly. Amen.